O Jornal do Meio-Dia está de volta e a deputada estadual professora Graciele apresentou um projeto de lei que garante às mulheres servidoras públicas estaduais o direito de se afastarem do trabalho em casos de violência doméstica, com a manutenção do vínculo empregatício e também da remuneração. Batizada de Lei Emiliane Silva, a proposta tem como objetivo proteger mulheres em situação de risco, permitindo o afastamento imediato do ambiente profissional sem punições ou exigências burocráticas. E é para falar sobre esse e outros assuntos que está aqui no estúdio do Jornal do Meio-Dia a deputada estadual professora Graciele, do PT. Boa tarde, deputada, e seja bem-vinda aqui ao Jornal do Meio-Dia. Boa tarde, muito obrigada pelo espaço. Boa tarde, bem-vinda. Deputada, explica para a gente aí, na prática, como é que iria funcionar esse projeto da senhora, no caso dele ser aprovado. Bom, hoje nós temos na legislação a previsão de que a mulher que é contratada por carteira assinada, né, as mulheres CLTistas, elas têm essa prerrogativa do afastamento do trabalho. No entanto, na lei não está expresso o afastamento das servidoras públicas, né? Então, a ideia é que haja esse afastamento. Óbvio que isso não é banalizado. Mas como é que seria esse afastamento? Certo, ele é... Tem um tempo determinado, tem, não tem? Ele acompanha a medida protetiva, ele só seria permitido a mulheres que têm uma medida protetiva e acompanha o período de duração dessa medida protetiva. Claro que nós temos casos extremos, que são mais delicados, com períodos longos, mas em geral temos períodos que são de até 6 meses, então seria por esse período, assim como já é para as contratadas. Agora, deputada, e no caso, imaginemos que talvez a mulher ainda conviva com o agressor na própria residência. Como fica essa situação de afastá-la do ambiente? Claro que é um direito dela, se ela quiser, mas é um pouco complicado de imaginar que ela se afaste do trabalho, talvez seja até um caminho, né, para buscar ali, tirar o foco, né, daquele relacionamento abusivo e aí afastá-la do trabalho. A medida protetiva, na sua visão, então, não seria suficiente? E mais, quem vai substituir essa mulher, essa servidora que estará ausente do trabalho nestes casos? De fato, você toca num ponto muito importante. Toda essa mudança na vida da mulher, seja no trabalho ou da residência, é uma situação violenta, né? Quer dizer, você tira ela da sua vivência cotidiana e é um problema. No entanto, infelizmente, nós chegamos nessas situações que você tem que optar pela vida, né? Infelizmente. E aí o que acontece? Hoje, para as mulheres que têm a medida protetiva, na verdade, na prática, nós temos visto que não é suficiente porque as mulheres continuam sendo assassinadas mesmo com medida protetiva, né? Tivemos vários casos emblemáticos dessa forma. Mas a tentativa é a medida protetiva, para que em momentos que ele a encontre, em qualquer que seja o espaço, ele tenha que manter. Mas até aqui em Mato Grosso, dos últimos feminicídios, a minoria tinha medida protetiva. E isso é uma prerrogativa da própria mulher, né? Então fica o apelo até para que ela peça sempre. Isso, para que faça, porque é muito triste, né? Precisa ter esse distanciamento, porque a gente já viu que a estatística, né, para o nosso estado de feminicídios é muito alta. E aí, em tese, né, se for aprovado, sancionado esse projeto, é que a mulher tenha esse direito de afastamento, principalmente nesse primeiro momento, né, enquanto dura a medida protetiva, até que as coisas se ajustem para que ela esteja mais segura. E não só ela, por exemplo, eu sou professora, se eu estou com um agressor me perseguindo, as pessoas que estão lá no entorno, no caso as crianças, né, pedagoga que sou, elas estão correndo risco de certa forma, né, infelizmente. Então há que se ter um cuidado. Obviamente nós entendemos que não dá para banalizar o afastamento do trabalho por conta até de uma coisa de uma questão de recurso público, né? Nós estamos falando do serviço público, mas em situações extremas nós precisamos até reajustar e entender qual o melhor caminho para essa mulher sair desse cenário de risco. E ela será substituída por outro servidor? Ela precisa ser substituída. Nós temos casos, por exemplo, eu acompanhei pessoalmente um caso em que a mulher era uma servidora pública do Estado, ela estava no município de Juara e ela conseguiu uma remoção dentro do próprio Estado para uma unidade em Cuiabá. Então, tem algumas situações que não vai gerar nenhum tipo de despesa porque tem ajustes, né? Mas isso vai depender lá da unidade em que a pessoa está trabalhando. Deputado, Mato Grosso é o líder, né, desse ranking vergonhoso. É o campeão de feminicídios em todo o país. Lá na Assembleia, o que pode ser feito para tentar melhorar ou aumentar, né, aprimorar essa rede de proteção às mulheres?
Eu tenho dito, algumas brechas na lei, elas precisam de legislações novas, né? É o caso dessa situação específica. Mas existe também a principal função, acredito, dos legisladores é justamente fiscalizar para que as leis existentes sejam cumpridas. Então, hoje nós temos uma quantidade de amparos, né? Via leis já instituídas que precisam ser cumpridas. Então, essa fiscalização também é muito importante, né? Por parte dos legisladores, seja então no Estado, como nós estamos falando da Assembleia, mas também das câmaras municipais. Na sua base eleitoral, Sinop, tem delegacia da mulher? Tem. Nós 24 horas? Tem, mas nós temos uma problemática ainda. Como os nossos índices são muito altos, as delegacias, o ideal é que elas tratassem apenas dessa pauta. E lá nós temos idosos e crianças na mesma pasta. Isso sobrecarrega os servidores dessa unidade e também deixa a desejar em relação ao trabalho, né? Então precisa melhorar. Tem a delegacia, mas precisa melhorar. Deputada, e o nome da lei que a senhora apresentou do projeto é Emiliane Silva. Eu queria que a senhora explicasse o porquê deste nome conferido à lei. Eu penso que isso ilustra bem as perguntas que você já me fez anteriormente. Essa servidora, ela precisou se afastar porque ela corria risco e ele estava ameaçando e ela foi orientada de forma equivocada, a meu ver, a pedir um atestado psiquiátrico para conseguir se afastar. Quando ela faz isso, né, um tempo depois o agressor usou desse atestado para pedir a guarda dos filhos. Então ela produziu provas contra si mesma. É por isso que a lei leva o nome dela, porque é uma situação para nós muito emblemática que ilustra bem essa problemática das servidoras. Deputada, a senhora é suplente. No período que a senhora estiver ocupando a vaga do titular lá na Assembleia, além desse projeto, o que será prioritário para você? Bom, essa é uma pauta muito cara para nós temos várias outras, né? Fizemos agora um projeto de lei complementar a um observatório que já existe lá proposto na própria Assembleia, que é para criar um mapa da violência contra a mulher, para que a gente possa mapear essas violências e que as instituições possam conversar, judiciário, executivo, legislativo, com os dados, né, dessas violências, para que a gente tenha esse mapeamento. Foi uma lei que nós aprovamos em Sinop, quando eu estava como vereadora, e aprovamos agora aqui. Mas temos várias outras pautas, nós temos um projeto sendo elaborado em relação a pessoas com deficiência, por uma audiência pública que nós fizemos lá em Cáceres, então colhemos a demanda, estamos estudando a melhor forma de apresentar esse projeto. Temos ações na área de agricultura familiar, fizemos uma audiência e faremos a segunda agora em Alta Floresta, a outra foi em Sinop. Então são várias pautas que a gente colhe a demanda com a base e traz para propor na Assembleia. Deputada, em relação à agricultura familiar, muito se fala, mas pouco se avança. Existe algum projeto, a senhora mencionou que está entre as suas prioridades, para alavancar esse setor, que é tão importante? Infelizmente, Mato Grosso é um celeiro para o mundo todo, isso nos orgulha, mas, por outro lado, trazemos de outros estados alimentos essenciais, frutas, hortaliças, e por um preço mais elevado devido ao frete. Então, como agir, a senhora que ficará um tempo na Assembleia, em prol dessa causa? Que é para todos nós, né? Sim, o primeiro passo é ouvir, né? A primeira audiência que nós tivemos, para minha surpresa, não foi uma demanda majoritariamente para o Estado, que foi no município de Sinop a audiência, e eles precisam de uma Secretaria Municipal de Agricultura Familiar, que não tem. E é o que você falou, se nós temos todo esse potencial, nós precisamos utilizar desse potencial, né? Então, não ter uma secretaria faz com que tenha dificuldade até de trazer novos recursos. Nós temos algumas iniciativas e algumas entregas do governo federal. Por exemplo, amanhã estarei em Sorriso para a entrega de maquinário para famílias produtoras, né? Então, essas entregas são importantes. É importante que o governo do estado foque em buscar esses recursos, né? Aceitar todas as vezes que são ofertados e buscar cada vez mais esses recursos para que a gente possa dar instrumentos para a agricultura familiar, porque não é porque a agricultura familiar, que de repente soa como algo simples, que não tem que ter acesso a investimento, a maquinário, a tecnologia para a produção, qualificação desses agricultores e agricultoras. Então, eu penso que as ações têm que ser nesse sentido. Deputada, ampliando um pouco mais aqui o debate, fraude nos empréstimos consignados. E aí, será que os servidores serão ressarcidos, aquilo que tomaram deles à força? Olha, estou fazendo votos de que seja, penso que a Assembleia tem um papel muito importante nessa cobrança. Não é aceitável que nós coloquemos os nossos servidores em situação de vulnerabilidade a esse ponto, né, de adoecimento mental, com contratos que são totalmente questionáveis, com descontos que estão sendo feitos com contratos que nem existem fisicamente. Então, isso fragiliza muito, né, a vida
funcional do servidor, a saúde mental, a saúde financeira da família dele e, consequentemente, isso influencia no trabalho ofertado por esses servidores para a população mato-grossense. Então, é uma bola de neve, então precisa ser, de fato, investigado e, de fato, responsabilizadas aquelas empresas que não são sérias e que estão promovendo um gasto excessivo na folha do servidor, né? Deputada, de que forma proceder, defender, inclusive, um direito dos servidores que é, por exemplo, o direito à RGA? Ontem, o secretário de Educação esteve aqui, Alan Porto, e ele trouxe, né, a visão do Estado de que, durante a pandemia, houve um congelamento em relação a essa atualização dos valores e que não é devido esse período aos servidores. Por outro lado, quando escutamos, né, de representantes de sindicatos, eles dizem que há aí mais de 20%, cerca de 20% devido ao servidor, a RGA que não é feita, e isso resulta, né, em menores salários e aí até no superendividamento dos servidores. Qual a sua posição em relação a isso, sobre essa fala do secretário? Olha, eu acho lamentável que o secretário faça essa afirmação. Já foram feitos amplos debates, estudos sobre isso. Eu vejo que o governo, e não consigo compreender a razão, se recusa muito a sentar para dialogar com os sindicatos, né? E é importante que reconheça que há um atraso, sim, há um déficit e que precisa ser pago. Não há serviço público de qualidade se não há valorização salarial, né? Os nossos líderes, aí, os nossos gestores estão aí para dizer isso. O salário deles é muito bem pago, está em dia e o RGA dá essa dignidade para o servidor de atualização, né, de perdas, para que ele possa ter um salário justo, né? E há sim esse acúmulo de déficit, o Estado precisa reconhecer isso e precisa fazer o pagamento. O Estado teria, bem rapidinho, o Estado teria sim alguma coisa contra os servidores, porque acaba jogando pesado com eles, né? Olha, eu vou falar especificamente dos servidores da educação, mas eu acho que dá para estudar cada realidade. Eu acho que, na minha avaliação, às vezes eu penso que tem sim, porque nós acabamos com a gestão democrática nas escolas, que é uma coisa que dá aos servidores lá em cada unidade a possibilidade de ter como liderança alguém que é produzido ali na comunidade, que é bem quisto, que é bem relacionado na comunidade. Nós temos a questão da RGA, nós temos uma problemática, agora eu fico feliz, inclusive, na verdade, preciso fazer um parênteses, né, com a flexibilização da hora-atividade, que foi um pedido da categoria, mas fora isso, nós tivemos uma série de situações muito delicadas para os servidores da educação. Isso não ajuda em nada, né? Não... Confisco da Previdência dos Aposentados. Da Previdência, né, dos Aposentados, que já tem uma despesa aí muito grande com medicamento, né? Toda a realidade que a gente já conhece desses profissionais que se dedicaram a vida ao Estado. Então, são ações que nos fazem pensar que o governo está precisando olhar com um pouco mais de carinho para esses servidores. Deputado, obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio-Dia. Obrigada pelo espaço e parabéns pelo trabalho.